aos Romanos, capítulo 9, do verso 13 ao 21. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 13 ao 21. Leiamos. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer, ou compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus amado, pedimos perdão dos nossos pecados, compaixão e misericórdia, e a vivificação da palavra que será falada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. A gente não consegue não perceber a chuva de amor que as pessoas que estão servindo num culto recebem. Estão cantando, que estão diaconizando, cooperando, que estão na plataforma, que estão pregando. E, por fim, você não consegue aborrecer a ninguém dentro do santuário. E, na verdade, nós temos aqui uma chuva de amor. Todos ficam molhados, encharcados na linguagem do profeta de Deus, e até mesmo embriagados. Se você apenas deixar um pouquinho do sentimento que há em Cristo envolver seu coração, seus sentimentos, você começa a chorar ao ver a sua irmã do seu lado, o seu irmão. E você dá tantas graças a Deus, tantas graças, ao ver aquela pessoa entrando ali, muitas delas com dificuldades, mancando, alcançadas pelos anos, sofridos anos na fé. É um sentimento de gratidão um pelo outro, por todos.
a gente é tomado de uma forma que, mesmo quando sabe que outros que estão até fora do companheirismo vão fazer uma viagem, a gente não consegue orar sem colocar aquela viagem diante de Deus, aquela excursão. Esse é o Espírito de Deus, para Deus guardar na ida e na volta. Paulo apelou muito para o sentimento que há em Cristo. E quando os seus discípulos, isto é, os discípulos de Jesus, com uma certa razão, queriam chamar fogo sobre a cidade de Sicário, é isso? Sicário, não é? Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito sois. Só porque a cidade não quis me receber, vocês já querem chamar fogo sobre ela? Só por causa disto? Um grande amigo do irmão Branham, eles tiveram que pernoitar numa cidade. O irmão Branham foi para a casa de um homem que falava muito mal do irmão Branham. Você pensa que é só de você que tem gente que fala? Não, falaram mal do irmão Branham e coisa pesada mesmo. Falava coisa pesada. Falaram mal de Paulo, falaram mal de Jesus, quanto mais de mim, quanto mais de você. O irmão disse para ele: mas irmão Branham, o senhor tem coragem de fazer uma coisa dessa? E dormir na casa daquele irmão, quando ele anda por aí, fazendo o que faz, enxovalhando o seu nome? Ele disse: mas só por causa disso você não quer ir lá? Só por causa disso? Só por causa disso? Às vezes ele não ia, não comia, não tomava nem um cafezinho com quem vivia bajulando ele, falando bem. É um mistério, não é? É um mistério. Um mistério muito profundo. Cada caso é um caso, não é? Mas nós vamos acabar de chegar olhando para Cristo, olhando sempre para Jesus, porque não há outro meio. Ele é o único alvo que de fato pode nos conduzir até Ele próprio. Ele disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que Ele é que nos conduz a Ele próprio. Agora, com a consciência de que Ele, Deus, é infinito. Isso foi a consciência a revelação de quem era Deus, foi que levou milhares às arenas, às forcas, aos martírios mais cruéis que se possa pensar. Mas é uma convicção que tornou-se sublime para os mesmos, para os tais. E conhecer a Deus começa por conhecer os seus atributos.
O mundo conhece Deus, fala a Deus, prega a Deus. Tiago foi bem avançado, afoito, profundo, ousado. Quando ele disse: se você crê em Deus, faz bem, os demônios também creem. Conhecer a Deus. Quem conhece a Deus sabe que não tem nada escondido na sua vida. Não há nada escondido de Deus. Que, aliás, é a quem e com quem havemos de tratar, de prestarmos conta. A consciência que a revelação traz ao homem, à mulher, ao crente, é que faz com que ele se estabilize como igreja do Deus vivo. Começa pelo conhecimento de que Deus é infinito. Parece que até aí não há muita dificuldade no mundo religioso. Sim, Deus é infinito. Mas isso ganha uma proporção diferente, muito profunda, e que determina destino daqueles que conhecem isso pela experiência. Nesta hora, eu estou do outro lado do universo. Nesta hora, você está do outro lado do universo. Nesta hora, nós estamos do outro lado do universo. Nós estamos na profundeza do mar, estamos nas estrelas, estamos, olha, não há nada de tonteria aqui. Por isso é que Davi disse: se eu voasse, criasse asa, ou entrasse numa espaçonave, fosse parar numa estrela dessas por aí, muito longe daqui, não adiantaria nada. Lá eu estaria encarando a Deus. Lá no fundo do mar, fosse aonde fosse. Na mensagem O Tempo da Colheita, a partir do parágrafo 124, nós cremos no profeta de Deus. Suas mensagens foram gravadas em videocassete, em cassete, e hoje elas estão traduzidas em várias línguas e idiomas e impressas em livros, como temos aqui este livrete com a mensagem O Tempo da Colheita. É uma mensagem tremenda, ela é apocalíptica. E ela nos leva a nos familiarizarmos mais com o nosso Pai. O evangelista Sidney Paiva colocou um assunto hoje muito profundo, simples, porém, no companheirismo, sobre o computador. Você não chega lá na loja, compra um computador e põe no seu escritório, e depois ali é só apertar os botões e você tem toda a sua contabilidade, tem todos os dados de sua fazenda, de sua empresa. Não. Você tem que ter um técnico para programar.
Ele é, na verdade, capaz, mas desde que coloque lá dentro aquela programação devida. Você só vai cobrar dele aquilo que está nele, aquilo que está programado nele. Quanto mais você quiser, mais programas você vai colocar lá dentro. Eu pensei, irmão Círio, por que a Bíblia manda criar a criança no caminho do Senhor e depois, mesmo depois do velho, ela não fugirá dele? Criando no caminho do Senhor desde novinho, está colocando o programa de Deus dentro daquela cabeça, daquela mente, daquele coração. O mundo diabólico investe na criança. O comunismo investia na criança de uma forma determinada, específica, de 0 até 6 anos de idade. Eles queriam uma super raça. Lavavam suas mentes, que tudo que eles comiam não vinha nada de Deus, era do Estado. Tudo que eles vestiam, nada de Deus, nada de agradecer a Deus, nem pai, nem ninguém, vem do Estado. É o ateísmo. Para ser comunista legítimo, tem que ser ateu. Eles, para ganhar política, ser presidente, finge ser cristão, crer em Deus. Finge, mas não crê em Deus. São ateus. A verdade é essa. E o que vocês estão fazendo deixa vocês, pais, mães, livres da grande responsabilidade de responderem pelos seus filhos amanhã, porque vocês estão dando para eles essa programação limpa, pura, porque o diabo vai procurar injetar a sua logo de início, através dos desenhos animados da escola e de tantos outros meios. Mas veja só, para nós crermos num Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus teria que ser infinito, em primeiro lugar. O profeta diz: Ele é infinito. O profeta Jeremias disse: Ele enche os céus e a terra. Como é que podem dizer que Ele é a primeira pessoa? É a segunda pessoa, é a terceira pessoa? Ele enche os céus e a terra. Para ser visto, Ele se fez carne, concentrou toda a divindade num corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: ninguém pode vir ao Pai, pode ver o Pai, senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz: o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. É muito importante conhecer Deus na sua essência, na sua santidade. Eles tinham consciência disso lá no deserto.
Tanto assim que quando o monte fumegava e aqueles trovões e relâmpagos, eles disseram: não, 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 não fale Deus conosco, para que não morramos. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Noção perfeita de quem era aquele Deus. Então ele é infinito. Sendo infinito, ele é onipresente. Ele é onisciente. Portanto, ele sabe de todas as coisas. Quando Ezequiel coçou a cabeça, ficou agitado, andou para cima e para baixo, perdeu sono e procurou a Deus. Ele foi falar de umas coisas que realmente o contrariaram. Deus falou para ele assim: olha, antes de você ver isso aí, eu já tinha visto há muito tempo. Você não está me falando de nenhuma novidade. Foi assim que o profeta de Deus respondeu para aquele corajoso de então, quando disse para ele: eu quero falar com o irmão acerca de um problema, envolve sua família. Ele disse: eu não vou te ouvir. Ele disse: como você não vai me ouvir? Corajoso, ousado, não? Ele disse: não, eu não vou te ouvir. Eu estava predestinado para passar por isto desde antes da fundação do mundo. E se eu for te ouvir, eu vou só me afundar. Você não está a fim de ouvir a voz que não seja de Deus. É por isso que não há muita cura no meio das famílias que invocam o nome. É por isso que não há mais maravilhas. É porque se ouve tantas vozes. Tantas vozes laterais, paralelas. Que isso realmente não deixa a fé se aperfeiçoar. A fé perfeita parte de uma forma no Novo Testamento de Abraão. A fé perfeita no Novo Testamento parte de Abraão. Agora, quanto tempo Abraão viveu antes do Novo Testamento? Aquela era a fé perfeita. Ele não admitiu a voz da razão. E ele, como patriarca Abraão que era, passou a viver exclusivamente daquilo que ele ouviu de Deus. Não é como a pessoa, o crente que às vezes chega e diz: ó, Deus me falou hoje. Eu fui na igreja, ouvi o programa, ouvi a mensagem, o evangelista pregou, o pastor pregou, eu fui naquela escola e Deus me falou hoje. Eu sou uma semente. Tudo bem, mas é só até o primeiro embargo. É só até o primeiro problema.
é só até o primeiro questionamento. É só até o primeiro desencontro. É só até a primeira contradição. É só até a primeira decepção. Ora, como se Deus te falou, hoje no culto, hoje na escola, e você volta entusiasmado, vivificado, glorificando a Deus, no seu âmago, nos seus sentimentos, no seu coração. E daqui a pouco, uma nuvem que passa faz com que você se arrefeça, se esqueça daquilo. Esperem um pouco. Não. Abraão, depois que ele ouviu a promessa, diz o profeta, a vida ficou mais difícil para ele. Porque até então, ele não contava mais com filho com Sara, significava a sequência, a continuação de Abraão. Ismael não significa a sequência, a continuação de Abraão, porque ele é filho da escrava. O filho que simbolizou de fato a continuação de Abraão foi Isaque. Veja só como ficou bem mais difícil. Depois que ele ouviu a mensagem. Você, meu irmão, meu ouvinte, tem que entender isto. É nesse sentido que Jesus disse: estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Evangelho é a mensagem que não exige fé, revelação. Eu entendo isso aqui. Essa porta estreita, nós entramos por ela e não temos como voltar. Ela é espinhosa, esse caminho é espinhoso. Como que eu vou ser arrebatado? Eu me conheço. Você se conhece. Arrebatado. Viaja um pouquinho com Abraão. Desde que ele recebeu a promessa. 25 anos. Cada dia que passava, cada ano que passava, se definhava mais, se envelhecia mais, perdia cada vez mais a condição exigida pela razão, pela lógica, pelo bom senso. Não é pela lógica, não é pelo bom senso, não é pela razão que nós seremos arrebatados. Isso fica vivo, chega em carne viva. Quantas vezes você olha para o arrebatamento, para a vida cristã, como ela fosse uma tremenda montanha. E Jesus disse que a fé do tamanho de grão de mostarda
é que remove esta montanha. Eu não estou aqui pelo que eu sou. Agora já parece que está mudando o teor da coisa. Pelo que sou como homem. Eu estou aqui não como elemento do tempo. Abraão deixou de ser elemento do tempo quando ele ignorou todas as leis naturais e creu exclusivamente no poder de Deus, na palavra daquele que o visitou e comeu com ele, lavou os pés ali. E nós estamos lá com ele agora. O profeta mostra isso de uma maneira tão natural e simples, e de uma forma tão real. Ele disse: eu estava lá. Ah, irmãos, Deus sabia perfeitamente que Abraão podia ouvir aquela mensagem, que ele não poria aquela pérola no focinho de porco. Ele não poria. Ele não trataria de julgar aquela promessa pela razão. Você não pode julgar a sua salvação, o seu arrebatamento pela razão. Aí então ele estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel e tinha poder, Deus infinito, onipresente, onipotente, para cumprir. O problema não era de Abraão, o problema era de Deus. Sabia disso? O profeta disse: tudo que me compete é pregar, cuidar dessa noiva é problema de Deus. Aleluia! Amém? É preciso dizer amém na hora certa. Portanto, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a quem ele envia a sua palavra. Agora, no mundo de questionamento, no mundo de tantas vozes, de tantos palpites, de tantos eu acho, tantos dizem que dizem, você distingue pela sua fé naquilo que Deus te falou. Agora, eu pergunto: Deus te falou? Essa mensagem é Deus te falando? Aleluia. O rapaz lá de Chicago, aquele milionário de Chicago, não falou com as primas ricas. Elas ficaram baseadas na posição delas, na aparência delas, mas ele não fez promessa para elas, para nenhuma delas. Ele fez promessa para aquela prima órfã, que estava lavando louças. Ela ouviu a sua voz, ela ouviu a sua promessa. E tem mais outra coisa: ela não teve a presunção, a intenção, a petulância de que quando ele saiu para tomar um ar por ali, ela deu uma ajeitadinha e fez assim com os cabelos e disse: eu vou tentar conquistar esse homem para me tirar dessa vida de lavar pratos aqui e ser escrava nessa casa. Não, ela nem esperava
ela foi surpreendida. Porventura você esperava crer no profeta de Deus para esta era? Você esperava? Foi intenção sua? Não foi intenção. Jamais, jamais nós poderíamos estar aqui se não estivesse em pleno cumprimento isso que Paulo disse, Deus disse através de Paulo, de Moisés. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim pois isto não depende do que quer, nem do que corre. Quantos querem ser eleitos? Quantos querem estar no arrebatamento? Mas não é para quem quer. Mas isso depende somente de Deus. E você dá valor realmente naquilo, tanto quanto você tem dado valor na sua própria vida. Então, ele sendo onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele não pode estar presente em todos os lugares, sendo onisciente, sabendo todas as coisas. Então, ele pode estar presente em todos os lugares, como infinito, porque esta é a maneira que ele nos predestinou, através da presciência, não porque ele desejou que esta pessoa fosse salva e esta outra perdida. E ele pôs uma marca na testa de uma, salva, outra marca na testa do outro, perdida. Não. Porém, ele sabia quem se perderia e quem seria salvo. Portanto, através da sua presciência, ele pôde predestinar. Predestinar quer dizer predestino, para onde você vai. A pessoa vai, sendo que a eleição é de onde veio, pela sua presciência. Ele te predestinou. Você já tem uma marca, um destino. Não adianta, minha filha, você tentar por outro caminho. Não adianta, meu filho, você tentar por outro caminho. Eu dizia para minha mãe, para com isso, já sei, as orações da senhora, é isso e aquilo. Meu filho, não adianta, você não nasceu para isso. Você não nasceu para o mundo. Dá para você pensar, você não nasceu para o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Veja só, e Ele faz tudo operar para a sua glória. É isto que os seus atributos estão fazendo, manifestando sua glória. Um vaso de honra e um de desonra. Paulo fala isto. Mas é Deus quem faz isto. 1 Coríntios 12, é isso? Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia.
Seja agradecida, seja agradecido. Respeite sua eleição, respeite sua predestinação. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que o Pai o aproxime, o envie. E tudo que o Pai tinha no passado foi me dado. Virá a mim a palavra. Você não é propriedade de outra coisa, de outro ser, a não ser de Deus. Você é uma propriedade da palavra. Como podem eles vir, a não ser que todos eles sejam preordenados a vir? Por essa presciência, ele preordenou a vir. Tantos quantos o receberem, a esses ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Assim disse Jesus: vem, porque seus nomes estavam no livro. Ele veio redimir o que estava no livro. Ele quer te encorajar através disto. Em Apocalipse nós encontramos, quando os selos foram abertos, que havia um livro. E aquele que se assentou no trono, Deus, tinha isto na sua mão direita. E não havia nada, ninguém no céu ou na terra ou em qualquer parte que fosse digno de vir e tomar o livro e até mesmo olhá-lo. João chorou com grande pranto, porque todo o livro da redenção estava ali. E você estava ali naquele livro. Aleluia. Amém. Isso deve agradar muito a noiva de Jesus Cristo. Está aqui, em Apocalipse. Aleluia. Você estava ali. Foi em uma reunião outra noite, um irmão e uma irmã da pequena Assembleia de Deus cantaram aquele hino. Eu queria saber se João me viu quando ele viu todas as nações reunidas juntas. Ele me viu. Claro que ele viu. Se seu nome estava naquele livro, o que Paulo disse lá em Hebreus 11, a respeito de pessoas que foram peregrinas, estrangeiras, forasteiras, pessoas das quais o mundo não era digno daquelas pessoas. O mundo, porventura, é digno de uma mulher, de um homem, de uma pessoa que compõe aquele livro? Não. João chorava amargamente porque nem podia olhar para o livro. E aqui está o grande segredo. Seu nome está no livro. Ele pergunta: João viu seu nome no livro? Claro que sim, ele viu. Quando o ancião disse: não temas, João, não chores. Espera aí, o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. Espera um pouco. Que ele olhou, ele viu o cordeiro sangrento. Apocalipse 5. Mas tem uma coisa, fique sabendo disso. O mundo continua indigno de olhar para este livro.
Os selos não foram abertos para os incrédulos, mesmo da mensagem. O mundo continua indigno de você. Lá na escola, lá no trabalho, lá na empresa, onde quer que for. E às vezes aquela esposa é indigna de você, aquele marido é indigno de você. Aquele pai é indigno de você. Aquela mãe, aqueles filhos, vice-versa. Não é digno de olhar para uma cristã, de olhar para um cristão, de olhar para uma igreja eleita do Senhor Jesus Cristo e depois qualificá-la de denominação e de outros pejorativos, porque não são dignos de ver o que está nela. Ah, mas quando o Cordeiro revelou isso, sangrou, João terminou toda a sua angústia, terminou todo o seu desespero. Aleluia. Naquela hora, irmãos, quando João começou a tomar pé desses acontecimentos, eu creio absolutamente que ele disse para si mesmo: não há um homem mais feliz na terra do que eu, João, aqui nesta ilha, entre feras, escorpiões, coisas terríveis. Eu estou num verdadeiro céu. Nesse inferno eu estou num verdadeiro céu. Eu tenho visto o resultado do trabalho, o resultado do sacrifício desse cordeiro sangrento. Por fim, ele pôde falar da cidade toda, dos jaspes luzentes, das pedras preciosas. Ele pôde falar de tudo isto. O Deus infinito, onisciente, onipresente, sabia o que João seria ali. Tanto que ele disse assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Ele viu. Ele viu. Às vezes você fala para você mesmo, nas horas difíceis, de desânimo. O profeta diz que o nosso espírito se põe rebelde, que nós chegamos a dizer que não somos cordeiros. Isso quer dizer, não somos eleitos, nosso nome não está lá. O profeta diz: não há coisa, sensação melhor do que você estar numa expectativa, esperando uma lista de aprovados, quando cita seu nome. Cita o seu nome. Aí por que ele colocou o seu nome lá? Ele diz, o nome de João estava ali também, e ele chorou porque ali não havia ninguém que poderia tocá-lo.
E quando um dos anciãos vieram e disse: não chores, João, pois o leão da tribo de Judá tem prevalecido. E João olhava ao redor para encontrar um leão, e detrás das cortinas chegou um cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então ele viu um cordeiro sangrento sair, e ele viu e tomou o livro na sua mão direita, e chamou tudo que estava naquele livro. Ai, meu Deus, é o livro completo da redenção. Para que Deus quer livro? Para que Deus ia querer um livro, senão para colocar o seu nome? Aleluia! Ah, mas você vai sair daqui valorizando mais a sua eleição, a sua predestinação. Por que esse livro da redenção? Para quê? Livros e mais livros, e livros para anotar contas, e livros caixa, e livros isto, e livros aquilo. Deus pega o livro da redenção. Ele disse: será que João viu o nome de Maria Madalena, da samaritana? Diz: não, ele os viu ali. Mais do que isso, ele viu o meu, ele viu o teu. É o livro completo da redenção. Isso é escrito porque ele é infinito, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. O livro da redenção, ele redimiu tudo que estava naquele livro, não fora do livro. Ah, mas que é isso, meu irmão? Se você tem um livro no rol o nome no livro de rol de membros de uma denominação, você não quer dizer que você tem um livro, o nome no livro da redenção. Isso é que importa agora. O livro da redenção, ele redimiu tudo que estava naquele livro, não fora do livro. Não tem diabo que possa anular. Ai, ai, e agora sim, aleluias, glória a Deus. Não, que está fora do livro, não, mas que está dentro do livro, sim, sim, sim. Sim, isso não é uma sugestão. Se você estivesse fora daquele livro, você jamais aceitaria esta mensagem. Porque essa mensagem é o livro. Tudo que tem um princípio tem um fim. Mas se você tem vida eterna, você nunca começou e não pode terminar, porque vocês são filhos e filhas de Deus, atributos de seus pensamentos, e sua palavra que é infinita como Ele é infinito. Você não tem fim de vida. Se o seu nome está naquele livro, o Cordeiro veio para redimir isto. Nem todos que professam que são cristãos, nem todos que tentam viver bem e em santidade, porém aqueles cujos nomes estão escritos ali. Ele redimiu aqueles, e somente aqueles cujos nomes estiverem no livro. O mundo não é digno nem de olhar para você. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Se nós formos continuar,
Teremos muito tempo ainda para discorrer essas coisas profundas. Deus amado, esse sentimento, essa convicção, há de acompanhar essas filhas e filhos do Senhor, em quaisquer circunstâncias, não até o primeiro problema, não até a primeira negação, não, Senhor, mas até o fim. Motivos nós já tivemos, sobejos para voltarmos, como Ruth tinha também, Senhor, mas estamos aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cantamos a nossa vitória, cantamos a vitória pelo sangue de Jesus, cantamos a saúde de cada um, Senhor, a fé que estabelece o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Tome conta desse povo, seja ungido com a fé no livro, em nome de Jesus Cristo, seja ungido. Amém, Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém.